Professor, de acordo com Jó, capítulo 26, verso 5, o que lá quer dizer quando diz assim: a alma dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes? O que isso significa? Tem como me responder? Professor, você que está na mira. Quero ver como é que você se sai. Eu vou ler o texto aqui para você se familiarizar. Jó 26, 5 diz o seguinte: os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto e não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. E agora, professor, que história é essa que para Deus o mundo dos mortos é aberto e não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece? Como entender essa expressão, alma dos mortos debaixo das águas da terra? Olha que interessante, primeiro a tradução que você leu, Tito, já não tem a expressão alma dos mortos. Essa na linguagem de hoje, professor. E tá certa, por quê? Essa tradução alma dos mortos, como aparece na Almeida corrigida, essa é uma tradução totalmente deturpada desse texto. Por quê? Parece que ela foi feita sobre encomenda para irritar aqueles que sabem que alma não é uma entidade material que sobrevive fora do corpo, porque a expressão alma dos mortos não existe nesse texto em Jó 26,5. Isso no original você fala? Sim, e o termo que aparece ali em Jó 26,5 é nefilins, que é traduzido por mortos, sombras, gigantes, tem várias traduções na Bíblia. Agora, eu desconheço um momento na Bíblia em que nefilim seja traduzido por alma dos mortos, que ali é só uma pressuposição do tradutor, e realmente, se você pegar, amigo telespectador e ouvinte, outras versões da Bíblia que estão mais atualizadas em relação a essa tradução, por exemplo, eu tenho aqui a NVI, que também diz assim, ó, os mortos estão em grande angústia sobre as águas. Aqui já tira a expressão alma dos mortos. De acordo com um professor de grego, o professor Pedro Apolinário, que já é falecido, o professor Pedro Apolinário ensinou uma coisa muito interessante, que mesmo que esse texto seja um texto poético, nós não temos uma interpretação fácil desse texto, porque ele é poético demais. O professor Pedro Apolinário explicou uma coisa interessante, que o termo sombras é o mais apropriado para esse contexto. Então, diria assim, as sombras tremem debaixo das águas. Agora, o que isso quer dizer? É um texto muito poético e nós não temos informação sobre isso. Analisando esse verso com o seguinte, chegamos à conclusão de que o pensamento de Jó é o seguinte: Deus transcende, seja este mundo, seja a sepultura, seja o mar, seja o mundo dos mortos, porque a sepultura ou o mar onde alguém está afogado, ali é chamado também de mundo dos mortos, é onde está o indivíduo. Agora, isso não pressupõe consciência após a morte. O objetivo de Jó é falar exatamente isso, é falar que Deus transcende tudo. Não importa o lugar onde alguém esteja, vivo ou morto, Deus tem acesso a esse lugar. Então, a expressão alma dos mortos não pode se encontrar aqui. Até mesmo porque, no pensamento hebraico, alma é a pessoa viva. Ok? É óbvio que na compreensão de Jó, não haveria espaço para essa crença da filosofia grega, né?